Eu vou falar sobre a promessa do Espírito Santo. Em João 14, 16, 17, Jesus fez essa promessa. A promessa do Espírito Santo veio do Pai e do Filho. E diz assim: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Amém? Jesus prometeu que o Espírito Santo que agia entre eles estaria dentro deles, dos discípulos. E hoje o Espírito Santo está dentro daquele que entrega a sua vida ao Senhor Deus e a Jesus Cristo como seu Salvador. O Espírito Santo habita em você. O Espírito Santo é muitas coisas e poderíamos fazer muitos estudos sobre o Espírito Santo, mas eu quis nomear algumas coisas que ele é especialmente para mim. O que eu acho mais importante, especial do Espírito Santo de Deus é que ele é a nossa companhia constante. Ou o nosso companheiro constante. Para mim é o que é de mais importante do Espírito Santo. O Benny Hinn escreveu um livro que foi um best-seller em várias línguas, que chama Bom Dia Espírito Santo. Porque ele teve uma revelação que ao acordar, ele tinha que dar bom dia àquele que estava diariamente com ele. E o Espírito Santo é a nossa companhia constante. Por isso, nunca se sinta só. Imagina quando nós, às vezes, estamos num problema, não é? E a gente se sente fragilizado, sem nenhum poder de solução. Saiba que tem alguém com você, que está ao seu lado, que está em você, que tem poder para te orientar, que tem poder para transformar você, para transformar situações. E você pode contar com Deus, não é? O Deus do alto céus, o Filho, através do Espírito Santo. Amém? Isso não é importante? A bênção que nós ministramos a você todo final de culto, que o apóstolo Paulo encerrou várias cartas inspiradas pelo Espírito Santo. Quando ele escrevia as cartas a pessoas, a igrejas, ele finalizava com essa bênção. E nós hoje finalizamos as nossas reuniões, assembleias solenes, os nossos cultos com essa bênção. E a bênção diz o seguinte, lá em Coríntios 13, 13. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês. Amém? O que diz essa bênção? A graça do Senhor Jesus Cristo. Porque o Senhor Jesus Cristo é a expressão da graça de Deus, do amor de Deus que nos favoreceu, que nos presenteou, mesmo que não merecêssemos, através do seu Filho e do seu sacrifício. E nós temos acesso ao Pai através da graça manifesta através de Jesus Cristo. Mas depois diz assim, e o amor de Deus. Deus é amor, a essência de Deus é o amor. E Ele nos amou a ponto de enviar Jesus para que através de Jesus nós voltássemos para Ele. Nós somos o objeto de amor do Senhor. E depois ele termina, e a comunhão do Espírito Santo. Ou seja, a ação de amor do Pai, através da graça manifesta em Jesus, nos traz a comunhão do Espírito Santo. E essa palavra no grego é koinonia, que significa intimidade, relacionamento.
E é isso que o Espírito Santo é. O Espírito Santo é a manifestação de Deus que o torna nosso companheiro, a nossa companhia constante. É aquele que nos liga a Jesus Cristo, é aquele que nos liga ao Pai. É Deus aqui, é Deus hoje com você. Gente, olha que coisa maravilhosa você saber que Deus é com você hoje. Deus é com você todos os segundos da sua vida. Em toda a sua existência, desde o momento que você aceita Jesus, que você crê em Jesus Cristo, através da fé, você é regenerado pela ação do Espírito Santo, e o Espírito Santo, ele te batiza e você passa a ser imerso no corpo de Cristo. Amém? O Espírito Santo é aquele que é companhia constante, companheiro constante. E Ele trabalha por nós, Ele intercede por nós. Tem um texto que diz assim: também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza. Nós somos pó, todos nós, a natureza humana é frágil. Desde do físico, como a alma, como o espírito. Nós somos frágeis, nós somos pequenos. Se não for a ação do Espírito Santo em nós, o que somos nós? Não é? A gente está aqui, podemos cair, bater a cabeça, morrer. Podemos atravessar a rua, sermos atropelados, morrer. Somos sujeitos a enfermidades que às vezes nos levam em horas, em segundos. Nós somos frágeis no nosso físico, a nossa alma é frágil. Nós somos sujeitos às emoções tóxicas, a pensamentos errôneos, não é? Falácias que Satanás muitas vezes vem com setas e inunda a nossa mente com pensamentos errados, negativos. Nós somos frágeis no espírito, porque sem a presença poderosa do Espírito Santo não somos nada. Mas tem o Espírito Santo que nos assiste, Ele está do nosso lado, assistindo, nos dando força nas nossas fraquezas, porque nós nem sabemos como orar. Porque quando queremos acionar a Deus, que tudo pode e que quer nos ajudar, mesmo assim, nós não sabemos como orar. Não sabemos como acionar, nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações, o Espírito sonda os corações, sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que Ele intercede pelos santos. O Espírito Santo intercede por nós, não de maneira, digamos assim, relapsa. Sabe aquela coisa que de vez em quando a gente fala, vou dar uma oradinha? Ou alguém, você pede oração para alguém e aquela pessoa dá uma oradinha por você. Dá uma oradinha, rapidinho, oh Senhor, numa frase. Não, o Espírito Santo geme. Ele entra em trabalhos, né, como se a gente pudesse expressar numa ação humana, com trabalho de parto, com gemidos inexprimíveis, porque Ele conhece tanto a mente de Cristo como a nossa mente, a vontade de Deus, e Ele alinha as duas coisas. Amém? Sabe quando você pede uma coisa? O Espírito Santo, Ele pega e traduz para Deus. Eu me lembro quando a gente estava procurando um lugar para alugar. Teve um que a gente quase fechou, não. A gente chegou a fechar o contrato. Era um espaço depois ali do Rio Tietê, do outro lado. No Butantã. Era um espaço gostoso, mas nem se compara a esse. Tinha muitas colunas, ele era meio entrecortado, não era como esse aqui. Bom como esse. E nós ficamos tão felizes e foi acontecendo. O Lamartine fizeram o contrato, o Lamartine chegou a assinar. Quando o Lamartine assinou, ele falou assim, que deu uma coisa assim no interior dele, e ele falou, Senhor, se não for da sua vontade,
que ele não vá a fundo, né? Que ele não se concretize esse contrato. Meus queridos, o Lamartine assinou. Quando o dono do espaço lá foi assinar, ele pulou para fora, pulou para trás. Falou, não quero mais. E não quis mais. Aí passou uns dias, né? E ele voltou e queria fazer o contrato. O Lamartine falou, não, agora quem não quer sou eu. Mas eu me lembro que a gente pedia tanto, quando aquele espaço chegou, a gente falava, eu me lembro que eu fui lá orar, falei, Senhor, muito obrigada por esse espaço. O Senhor é maravilhoso. Acho que o Espírito Santo ouvia aquela oração e falava para Deus, Deus, ela está muito grata, mas ela não tem ideia, então não leva em conta. O Espírito Santo vai traduzindo. Sabe aquela coisa, às vezes você conhece uma pessoa, você fica encantado com aquela pessoa e você fica pedindo para Deus, ai Senhor, eu quero casar com essa pessoa. Aí o Espírito Santo fala, ela nem tem ideia o que eu tenho preparado para ela. Aí ele chega para Deus e fala, Deus, ela quer ser feliz. Ela está querendo essa pessoa, mas não leva em conta. Olha, o Espírito Santo sabe como interceder. Sabe por quê? Porque Ele sabe o passado, o presente e o futuro. Nós não sabemos. Então você já pensou você ter uma pessoa que conhece a vontade de Deus, que quer te alinhar com a vontade de Deus, que tem acesso a Deus, que vai ser o seu advogado ali e ferrenho, que vai interceder por você com gemidos inexprimíveis. Não vai ser aquela coisinha não. Ah, Senhor, por favor. Não, é insistência até que Deus possa te abençoar. Isso não é muito bom? Isso é maravilhoso. Nós temos que adorar o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus, o Espírito, ele é o testemunho de Cristo. Jesus, ele veio nos mostrar o Pai. Não é? Jesus disse, aquele que me vê, a mim vê o Pai. Agora o Espírito Santo exalta a Jesus. Vocês lembram aqui, um dos testemunhos, uma pessoa lembrou, né? Acho que foi a mãe e a filha. Ela lembrou de uma palavra, lembrou da palavra. E começou a orar naquele sentido, quando estava até tudo sendo desenganado, né? No hospital, ela lembrou de uma palavra, o Espírito Santo que tocou no coração dela. E ela orou, e era isso que o Pai esperava para dizer sim e amém. E é isso que o Espírito Santo faz. Lá em 1 João 5, 6, 7 diz assim, este é aquele que veio por meio de água e sangue, Jesus Cristo. Não somente com água, mas também com a água e com sangue. Ou seja, fala do nascimento, né, com água, nascimento de mulher e o nascimento com sangue, através da sua morte e ressurreição. E o Espírito é que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Pois há 3 que dão testemunho no céu, o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E esses 3 são um. Amém? O Espírito Santo é aquele que faz lembrar aquilo que Jesus disse. Lá em João 14, 25, 26 diz assim, isto, Jesus falando, isto vos tenho dito, estando ainda convosco, mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que eu vos tenho dito. O Espírito Santo é aquele que nos faz lembrar a palavra. E ele nos lembra na hora certa. É por isso que temos que nos expor à palavra, porque Jesus é o Logos de Deus. Jesus é a palavra é Jesus. Quando nós nos expomos à palavra, a gente vê a verdade e a hora que a gente necessita tomar uma decisão, o Espírito nos faz lembrar a palavra e tomamos a decisão certa. Amém? Ele é o testemunho de Cristo. Jesus, ele faz lembrar as palavras de Cristo.
Tem uma ilustração do John Bevere. Ele tem um livro maravilhoso sobre o Espírito Santo. Eu gosto muito de ler esse livro. Já li algumas vezes. Porque cada vez que você aprende do Espírito Santo, você tem mais vontade de se tornar íntimo com Ele, de conhecê-lo, de entrar naquela esfera com mais profundidade. E ele diz assim, ele usa uma figura, ele diz assim, que Deus é o arquiteto. Jesus é aquele que administra a obra. E o Espírito Santo é aquele que põe a mão na massa. Amém? Várias vezes na palavra de Deus diz que o Espírito é o dedo de Deus. O Espírito é a mão de Deus. O Espírito é Deus agindo hoje a nosso favor. E Ele é poderoso, Ele tudo pode. A palavra Espírito é dinamis, é um poder ativo, é o poder que traz vida para nós, é o poder que traz à existência as coisas que não são como se fossem. É o Espírito Santo de Deus, amém? O Espírito Santo que nos faz lembrar aquilo que Jesus nos disse, é aquele que nos ensina em todas as coisas. Quantas vezes a gente gasta tempo procurando um, procurando o outro, quando você tem do seu lado todos os dias acesso à palavra e acesso ao Espírito. Acione o Espírito Santo, Ele vai te trazer paz, Ele vai te conduzir para o caminho certo, para a vontade de Deus. Nós temos que gastar tempo, nós temos que buscar intimidade com o Espírito Santo de Deus. Como é gostoso ter intimidade com o Espírito Santo. Você acordar e você dedicar o seu dia ao Espírito Santo, a Deus. Ler a palavra, quando você aciona o Espírito Santo. Quando eu vou começar uma palavra, um estudo, eu já falo, Espírito Santo, abra os meus olhos espirituais para que eu veja. Porque a palavra é o Logos de Deus, mas a ação do Espírito Santo em nós torna a palavra o rema de Deus, é a direção, sabe, aquele tratamento cirúrgico que vai no ponto onde você mais precisa. É isso que o Espírito Santo de Deus faz nas nossas vidas, amém? Não é maravilhoso, não é tremendo isso? Como é gostoso eu acionar esse Espírito. Você sabe que eu gosto muito de buscar o Espírito Santo em todas as áreas da minha vida. E o Espírito Santo vai me dando sinais, vai me mostrando, né? Eu gosto de fazer compromissos com o Espírito Santo de Deus em campanhas, orando, buscando. Porque quando você ora, quando você busca, Ele fala com você. A intimidade com o Espírito Santo não depende mais do Espírito Santo. Porque Deus já nos deu a capacidade plena para que nós possamos acionar o Espírito Santo. Mas depende da nossa busca. E o Espírito Santo é aquele que está à disposição, só que nós precisamos buscá-lo. Amém? Jesus Cristo, Ele começou a sua obra depois que Ele foi ungido com o Espírito Santo de Deus. Vocês lembram quando Ele foi batizado por João Batista? Não é? Veio sobre Ele o Espírito Santo de Deus na forma de uma pomba. E Deus declarou, este é o meu filho amado em quem me comprazo. E Jesus sai dali e faz o primeiro milagre, transformando a água em vinho no casamento em Caná da Galileia. Jesus não agiu antes que Ele fosse cheio do Espírito Santo de Deus. Nós precisamos de acionar o Espírito Santo. E como fazemos isso? Há uma luta constante no nosso interior. Fazer a vontade humana, a vontade da nossa carne, ou cumprir a vontade do Espírito. E esses dois lutam entre si no nosso interior. E o que nós alimentarmos é que será forte em nós. Se nós alimentarmos a nossa carne, os desejos carnais, nós semearemos o que? Corrupção.
Mas se nós alimentarmos o Espírito Santo através da leitura da palavra, de ouvir cânticos, de se expor à comunhão no corpo de Cristo, nos expormos a pessoas que creem, que têm fé, que nos ministram, que nos inspiram, quanto mais nós os enchemos do Espírito Santo, quanto mais nós buscarmos o Espírito Santo, mais dele teremos. Amém? Muitas vezes a gente fala: Senhor, enche-nos do teu Espírito, enche-nos do teu Espírito. O Senhor Deus pode nos visitar de maneira especial. De fato. Porque eu já aprendi que não é bem assim, que não pode orar assim. Não, a gente pode orar assim. Porque quando o Espírito Santo desce num lugar e visita aquele lugar, é uma coisa extraordinária. Quantas vezes a gente, numa reunião de oração, o Espírito Santo desceu. Eu me lembro que a primeira vez que eu me expus à obra do Espírito Santo, eu ia num lugar, numa igreja onde tinha uma sala escura. Todo mundo entrava e segurava na parede, para não transitar, não trombar um no outro. Não podia ter luz ali, para não ter distração. E todo mundo ficava orando em línguas. E o fogo descia ali. Não tinha visão natural, mas tinha visão espiritual. Quantas revelações o Espírito Santo de Deus trouxe naquele lugar. Gente, Deus faz isso hoje. Deus fez isso nas nossas vigílias, né? A minha querida discípula Manuela, ela falou que foi batizada com o Espírito Santo nessa sexta-feira na vigília. Ou seja, uma manifestação especial do Espírito Santo em nossas vidas. E nós temos que agradecer ao Senhor porque Ele faz isso. Mas depende muito mais do quanto você busca. Porque Ele está pronto para você. Então busque o Espírito Santo. Seja cheio do Espírito Santo. Procure o batismo com o Espírito Santo. Procure falar em línguas. Porque isso te coloca numa esfera tão diferente. Eu me lembro que eu estava estudando Efésios com as minhas discípulas. E quando a gente chegou na batalha espiritual, eu estava à tarde estudando com ela, ministrei sobre a batalha espiritual, sobre as armas espirituais, e eu comecei a passar mal. Aí eu falei para o Lamartine: meu amor, eu estou passando mal. A Érica era pequenininha, eu falei: você dá jantar para ela, eu não sei o que está acontecendo, eu não estou conseguindo ficar em pé. Fui para a cama, deitei. E dormi. A hora que eu dormi, eu tive um pesadelo. Um demônio se manifestou para mim. Não só ele, mas parecia que vinha um exército contra mim. E eu, desesperada no sonho, acordei. A hora que eu acordei, o Espírito Santo falou assim: eles se incomodaram porque você agora entendeu o que é batalha espiritual. E eles tiveram que se manifestar a você. E eu repreendi e eu entendi a profundidade da esfera espiritual. E quando você aciona o Espírito Santo de Deus, você entende. Você não vai passar a sua vida sentindo coisas erradas e não discernindo a realidade espiritual que está à sua volta. Mas o Espírito Santo vai abrir os seus olhos. Amém? E o último aspecto que eu quero falar sobre o Espírito Santo é poder de vida. Ele é que nos traz a vida. Tanto na salvação, através do poder regenerador, mas no nosso dia a dia. Tito 3, de 4 a 7 diz assim: quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus nosso Salvador e o seu amor para conosco, não por obras de justiça praticada por nós, mas segundo sua misericórdia, Ele nos salvou, Jesus nos salvou, mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que Ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Amém? Glória a Deus, vamos aplaudir ao Senhor. A vida eterna não começa depois que você morre. A vida eterna é essa, como diz a palavra, que conheçam a Jesus Cristo como Salvador. Amém?
Se você conheceu Jesus Cristo como Salvador, o Espírito Santo te lava, te torna uma nova pessoa, te limpa dos seus pecados e você passa a ser vivente espiritualmente falando. O seu espírito é vivificado e ali começa a vida eterna. Porque um dia esse corpo vai passar, somos pó e ao pó voltaremos, a não ser que passemos pelo arrebatamento da igreja, mas o Espírito que te regenerou e que te deu vida, Ele em você é o selo de Deus, a garantia de Deus e a vida eterna para você e para mim, começou o dia que o Espírito Santo entrou em nós. Amém? Glória a Deus. A palavra de Deus diz que o Senhor, lá em Paulo aconselhando o seu discípulo Timóteo, ele disse assim: você não tem espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Isso é que o Espírito Santo é em nossas vidas, poder de Deus. A manifestação do amor de Deus, porque a palavra de Deus diz que o Senhor Deus derramou do seu amor nos nossos corações através do seu Espírito. É o Espírito Santo de Deus que nos convence que somos amados por Deus, que somos filhos de Deus. É o Espírito em nós que clama: Abba, Pai. E se você entender que você é filho, você entende a filiação e o amor do Pai Celeste, que tudo quer te dar, que quer te abençoar, que quer te agradar, que quer abrir as portas eternas para você, mas que quer te abençoar em todas as áreas da sua vida. Amém? Esse é o Espírito Santo de Deus que nos mostra poder manifesto através da sua ação, o amor de Deus e a moderação, que é uma mente sã, guardada pelo Espírito Santo de Deus. Amém? E eu quero terminar com um texto que está lá em Hebreus 14:16, que diz assim: porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. E disto nos dá testemunha também o Espírito Santo, porquanto após ter dito: esta é a aliança que farei com eles. Depois daqueles dias, diz o Senhor, porei no seu coração as minhas leis, e sobre a sua mente as escreverei. Essa é a era que foi profetizado. O Espírito Santo de Deus em nós, através do Espírito Santo, o Senhor escreveu no nosso coração a lei, e na nossa mente inscreveu a sua palavra. Amém? Glória a Deus. Você recebe isso? E o desafio de Deus e do Espírito Santo de Deus nesse Pentecostes é que você o busque, é que você se encha, porque a ação do enchimento do Espírito é nossa. Enchei-vos, enchei-vos, enchei-vos do Espírito Santo de Deus. Essa é a palavra de Deus para você nesta manhã. Amém? Glória a Deus, vamos aplaudir ao Senhor.